Então vamos falar agora sobre restore, né? Vamos restaurar aí se eventualmente a gente precisar voltar o backup aí do nosso servidor de monitoramento, como é que a gente pode fazer baseado nas programações de snapshot que a gente fez. Vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer isso utilizando aí a cloud, né? O GCP aqui no caso, tá? Então, como a gente precisa instalar, a gente precisa saber fazer o backup, mas a gente também precisa saber voltar o servidor, né? Porque nada adianta fazer um servidor todo certinho e não saber como voltar ele se caso acontecer algum problema, né? Como é que a gente vai interagir com isso? Então, vamos entender aqui. Eu estou aqui na tela do GCP. Então, temos aqui o backup, né? Que é do dia 31. O último feito foi dia 6, né? Então, existe aqui, ó, no GCP, quando você cria aqui, ó, quando você clica aqui na parte do snapshot que foi feito, você pode criar uma instância a partir desse snapshot ou criar um disco a partir desse snapshot, né? Nesse caso, eu vou criar um disco. Por quê? Porque esse disco aqui é um disco secundário, aonde só está sendo armazenado a parte de banco, né? Os arquivos do banco de dados aqui dentro que a gente fez. Então, eu vou criar um disco. Se você quiser criar uma instância a partir do snapshot, você pode criar. Aqui eu vou colocar o nome aqui, vou colocar backup dados. Ele pede a região que eu quero restaurar. Vou colocar São Paulo, estou usando São Paulo aqui. O tamanho, ele pede se eu quero agendar um snapshot nesse disco que eu vou acabei de fazer, né? Ou vou acabar de criar. Não, mas eu não quero, porque é um backup só agora. Então não quero agendar por enquanto. Mas você pode agendar um snapshot, né? Para ele fazer. Vamos dizer que você está restaurando o backup. Então, você restaurou, ficou com esse disco, daí você também vai querer continuar fazendo backup do disco, né? Então você pode habilitar ali, mas isso a gente já viu nas outras aulas, não é? Só estou explicando. Beleza? Então, tá aí, ó, região tal e aqui o tipo de disco tal, né? A origem do snapshot e tal. E beleza. Antes de criar o snapshot, vamos ali nos hábitos aqui, ó, antes de restaurar esse snapshot, eu vou deletar algumas informações ali para a gente ver como que vai voltar isso, né? Eu vou deletar esses dois hosts aqui, ó, dois suítes aqui, tá vendo? Vou deletar, excluir. Beleza. E agora vamos voltar lá no GCP e vamos vamos restaurar o disco. Estou aqui no GCP, na tela, né, que a gente tava, e vou criar aqui o snapshot, o disco, né? A partir do snapshot que a gente fez. Ele está criando. Vou aguardar ele terminar aqui de fazer isso. Então, ó, tô atualizando aqui e tá aqui o disco criado que eu acabei de criar. A partir do snapshot. Então, vamos agora na parte de instância, né? Vamos lá na instância e vamos conferir aqui, ó, VMs Instance. Você vai aqui sempre, né? Computer Engine e VMs Instance, tá? E aqui, ó, vou logar no SSH só para a gente entender aqui o que tem ou não funcionando. Deixa eu conectar no SSH, ele demora um pouquinho. Vou autorizar. Ok, estou conectado. Então vamos aqui, sudo, né? E vamos dar um df-h. A gente vai ver que a gente tem a partição /dados, que é o disco SDB1, que é o disco que está armazenando hoje, ó. /dados, né? Que está armazenando aqui os arquivos de banco de dados. Beleza? Legal. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou alocar um outro disco, né? Então eu vou digitar o comando aqui fdisk espaço "-l", eu sei, ó, que eu tenho o SDB e o SDA, que é só para o sistema, né? Que é para instalação da Big Server, as aplicações aí que a gente instalou. E o SDB, que só guarda o banco. E agora eu vou alocar esse outro disco aqui que eu tenho, que é o disco que acabamos de fazer, que a gente restaurou, né? Vou abrir o servidor, vou editar ele e vou procurar aqui onde que adiciona o disco, né? Aqui, ó. Adicionar um disco existente, né? Ou alocar, né? E aqui eu vou selecionar backup dados. Leitura e escrita, né? Manter, né? O disco aqui, nesse caso eu vou manter caso deletar. Caso eu deletar a instância, né? E aqui usar o nome de dispositivo, vou até deixar ali o backup traço dados mesmo. E é isso.
E agora eu vou clicar aqui em salvar. Beleza, aloquei o disco, né? E agora vamos logar na instância de novo. Estou aqui na instância, né? Ó, SDB, né? E agora eu vou fdisk-L de novo. Ó, apareceu um outro carinha aqui, ó, SDC. SDC1 é a partição, tá? Tamanho 30 GB. Como tava a outra aqui, ó, SDB. Agora eu tenho 3 partições, né? Então o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou parar os serviços aqui, né? Primeira coisa, eu vou parar o Zabbix Server, que é o que está fazendo gravações, né, no banco. Server, stop. Vou parar também o Grafana Server, se alguém estiver usando o Grafana, apesar do Grafana não fazer alteração, mas para também não deixar ninguém acessando, né? E vou parar o banco de dados também. MySQL-server stop. É só MySQL aqui, né? Parou, né? Beleza, então o que que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa que eu vou fazer é desmontar essa partição /dados que está no STB1 e vou montar agora no SDC1. Então vou fazer aqui, ó, mount barra e vou desmontar o /dados. Desmontei, não esquece de estar com o usuário root, né? Ou utilizar o sudo para fazer esses comandos aí. Beleza, mas não esquece de parar os serviços para fazer o negócio certinho. Parou? Agora a gente vai montar o STB. Então mount, o SDC, né? Mount -t. Se você quiser montar assim, ó, fazer uma dica aqui, ó, SDC, né? SDC1 barra MNT para conferir, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Aqui você tem que passar ext4, tá? Que é o sistema de arquivo, tá? Se você quiser saber o sistema de arquivo, ó, -ht antes, né? Para montar, ele vai te mostrar qual que é o sistema de arquivo da partição, ó, tá? Mas é para você saber antes. Nesse caso, era ext4. Então, ok, né, temos isso aqui, montei, tá vendo? Só que no /mnt, se a gente for ver aqui, ó, mnt. E aí eu vou conferir se os arquivos estão lá dentro também, né? Já posso conferir antes disso. Tá aqui, ó, todos os arquivos estão aqui. Beleza? Tá, legal. Então agora eu desmonto o mnt, esse passo aqui você não precisa fazer se não quiser, mas é só para você ter uma ideia de como é que pode fazer isso também para checar antes, né, de sair montando /dados. Então o que você também pode fazer agora, ó, mudar aqui para /dados, que é o novo disco aí, tá? Então, ó, SDC1 tá aí, tá montado. ls/dados, tá aí o backup restaurado no outro disco, beleza? Então agora eu tenho o disco aí. Agora eu vou levantar o banco de dados primeiro. Vamos ver se vai subir. Subiu. Não gerou erro, né? Tá rodando. Vou subir o Grafana, que também a gente colocou no banco de dados, né? Parte do MySQL mesmo. E também vou subir o Zabbix-server. Tá aí. Start. E está rodando também, subiu tudo certinho. Vamos atualizar aqui agora a tela, né? Ó, acessou, admin e a senha aqui, ó. Estou logado aqui com os Zabbix e vamos ver se restaurou aqui, ó. Ó, tá aqui os dois hosts que, né, que a gente tinha deletado. Tá aqui, ó. Restaurou. Beleza? Se a gente for no monitoramento de dados recentes, podemos pegar, por exemplo, também pegar aqui o arquivo o servidor dos Zabbix aqui. Que eu sempre tenho, ele está sempre ligado, né? Pra gente conferir aqui, por exemplo. As coletas, né? Vamos pegar aqui. Uso de memória RAM, por exemplo. Ó, agora não tem, né? Porque como esse backup é de ontem, eu só vou ter informação de ontem, né? Ó, mas tá aqui, ó. Ontem, anteontem, né? Conforme eu tiver histórico, mano. Mas tá aí, ó. Foi restaurado. Entendeu?
Então começa tudo a partir de agora, né? Essas informações. Beleza? Então tá aí, tá restaurado. Esse é o jeito para fazer aí a restauração, tá? Então do servidor aí. Dessa parte do banco de dados. Por isso que é legal fazer essa questão do disco separado na parte do banco, porque você só restaura o banco, entendeu? Só volta o banco se você não estiver usando lá o CloudSQL, que é outra história, né? Que daí lá o banco já está fora, mas no outro serviço ali da nuvem. Beleza? Mas eu queria mostrar isso aí para vocês. Eu acho que é bacana você saber como restaurar aí o snapshot, né? Você percebeu que você vai ter na retenção ali o próprio Google, pelos testes que foi feito aqui, ele vai incrementando só como ele vai fazendo os snapshots, você vai pagando menos por isso, né? E na hora de restaurar ele já traz todas as informações conforme você restaurou o disco ali. Então, funcionou bacana aqui e bem legal. E fazendo desse jeito, montando essa estrutura, você consegue entender que é legal separar a parte de armazenamento do banco de dados num outro disco alocado, entendeu? Fica mais fácil aí para você gerenciar isso aí tudo. Beleza? Então era isso. Muito obrigado e vamos para a próxima aula.